Arro, energias positivas para você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vai começar a cerimônia do conhecimento, porque já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder, mas por favor, aplica na sua vida, cria vergonha na sua cara, porque só depende de você. Você veio para viver o extraordinário. E tudo isso é uma escolha. Olha que coisa maravilhosa. Só escolhe que vai gerar mais amor, mais paz, mais prosperidade, e só depende de você. Já se inscreve no canal, curta, comenta. Vamos fazer o que o Cristo falou, propaga a boa nova, vai. Vamos ajudar? Propaga a boa nova, bora propagar o conhecimento para a gente ter um mundo melhor, partindo do princípio de você. É a sua atitude que vai mudar o universo que você vive. E hoje um papo muito bacana com a amiga Laura, desse livro aqui maravilhoso, ó. Cuide-se para se cuidar. Vamos falar sobre saúde maternal, saúde mental para essas mulheres aí. Né, minha amiga Laura? Uau, já gostei da introdução, hein? É muito do que eu acredito mesmo, é isso aí. Tudo começa com a gente. Tem aquela frase, né? Se você quer mudar... Na verdade, tem duas frases. Olha que eu pensei numa para falar e me veio outra na cabeça, e eu acredito muito nisso, então eu vou começar por essa segunda. Tem uma frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá que diz: se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. O que você comentou, olha que quando você comentou eu pensei numa outra frase que é justamente seja a mudança que você quer ver no mundo, que é exatamente na linha do que você falou, né? Quer mudar o universo? Comece mudando você. Já é o primeiro passo fundamental, até porque eu não consigo mudar ninguém, eu só consigo mudar a mim mesma. E nós fazemos parte desse universo, somos nós que construímos esse universo. E eu ia lembrar dessa frase, mas também nossa família é um passo primordial. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro pessoal de Atlântida. Eu estive lá semana passada, sábado agora, numa cerimônia com a Medicina da Floresta. Meu amigo Marcos Terra, toda a equipe, gratidão. Que cerimônia maravilhosa. E tive um insight. Eu perguntando assim pra Medicina, o que eu tenho que fazer pra melhorar minha vida? Sabe o que ela falou? Cuida da sua vida. Oxe, você veio pra viver ela. Uau! Muito bom, muito bom. E aí você me lembrou de... Eu adoro frases, tá, gente? Então, eu vou lembrando e vou falando aqui, tá? Você me lembrou, na verdade, de um... Foi tipo um post que eu vi esses dias, que era como se fosse o Snoopy conversando com alguém. Não sei se tu já viu isso. E aí, era mais ou menos assim. A pessoa falava pro Snoopy: Snoopy, a gente tem que viver intensamente porque só se vive uma vez. Mais ou menos assim. E aí, na conversa, no post, né, o Snoopy respondia: não, meu caro, a gente só morre uma vez, mas a gente vive todo dia. Então, viva a sua vida intensamente, que é sobre isso. Falar né? em vida, o seu livro baseia muito nessa questão da saúde maternal, né, minha amiga? Fala um pouquinho como é que surgiu esse livro, por que você quis escrever sobre isso, que é um assunto maravilhoso. Inclusive, você estava assistindo, você é homem, não saia desse programa. Porque nós homens, participamos desse contexto para poder ajudar as mulheres a compreender e entender que a gente faz parte disso também. Com certeza, com certeza. Vocês, homens, têm muita influência e muito impacto na saúde emocional das mulheres, das esposas, né, da esposa de cada um de vocês. E realmente, assim, o Cuide-se para Cuidar, ele é uma mensagem que eu falo de mulher para mulher, simplesmente por uma questão de identificação pessoal, mas ele é uma mensagem necessária para todos. Então, concordo, vou aqui reforçar que se você é homem e está assistindo, continua, porque você pode tirar muitos insights valiosos a respeito do Cuide-se para Cuidar e praticar na tua vida também, não só para contribuir com o Cuide-se para Cuidar da tua esposa, mas para contribuir com o teu próprio Cuide-se para Cuidar. Respondendo à tua pergunta, então, esse livro surgiu e, na verdade, a própria Cuide-se para Cuidar, porque o livro tem o mesmo nome da minha empresa. Eu sou fundadora da Cuide-se para Cuidar, que é uma empresa focada em autocuidado feminino integral. Como eu sempre falo, nada contra os homens, simplesmente mesmo por uma questão de identificação pessoal, porque no caso dos homens, eu imagino os desafios que vocês enfrentam. Mas no caso das mulheres, eu literalmente sei os desafios que nós enfrentamos. Você está vivendo no dia a dia, né? Vivo, completamente. E o Cuide-se para Cuidar, especialmente o livro, assim como a empresa também, não tem como separar, eles surgiram da minha própria dor transformada em propósito. Sempre gosto de falar também, né? Eu falo de autocuidado integral feminino porque eu sou quem mais precisa.
Começa de mim. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Tudo que eu falo para as pessoas, eu estou falando para mim também. Tudo que eu incentivo as pessoas a praticarem é porque eu pratico na minha vida e faz diferença. O que eu compartilho no livro é o que eu, Laura, enfrentei. Ele não é um livro autobiográfico, né? Você leu, você sabe. Ele não é um livro falando da minha vida. Ele é um livro compartilhando os principais aprendizados que eu tive, que revolucionaram não só a minha maternidade, mas a minha vida. E se eu puder resumir o livro em uma palavra, e aí tu me diz se faz sentido que você lê o livro, eu diria que esse aprendizado eu posso resumi-lo na seguinte frase: eu só consigo oferecer ao outro o que transborda em mim. Que eu posso também desmembrar isso em 2 pequenas frases com o mesmo sentido. Você só dá o que tem e você só recebe o que tolera. Isso é muito precioso. Marcou muito essa reflexão. Pessoal, esse livro é muito bacana, muito bem escrito. Cuide-se para se cuidar. Vale a pena. Eu falei, não é só para mulher, não. É para todo mundo. Que a gente fala sobre, na verdade, a partir do autocuidado, né? E tem uma coisa que eu achei bacana, que eu sempre falo isso, mas de uma forma diferente, né? O quanto é importante a gente cuidar das nossas emoções. Porque se você está bem emocionalmente, você vai entender e compreender as situações e tirar o melhor delas. Você fala assim, a gente planeja, mas quem executa é a emoção. É a razão planeja, mas é a emoção que executa. Cara, eu achei fantástico. Isso e é assim mesmo. E você pode ver, tem certas situações na vida que a gente só consegue saber como a gente vai reagir quando a gente passa por elas. Porque se eu te perguntar agora, mesmo que eu te faça meditar nessa situação, você talvez aqui, num contexto seguro, não enfrentando essa situação, você vai achar que você vai reagir de um jeito. Mas na hora do vamos ver, a tua emoção aflora e é muito mais rápido. É questão mesmo de milésimos de segundos ali e você faz aquilo que você não queria fazer. Faz aquilo que você jurava que você não faria. Porque realmente é isso. É a emoção que executa. E por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa inteligência emocional e cuidar mesmo da compreensão que a gente tem das nossas próprias emoções. Porque no fim das contas, se a gente não cuida disso, a gente vai ter problema no condomínio, no prédio, no trânsito, e a gente vai acabar tendo problemas que a gente poderia e deveria evitar se a gente conseguisse fazer uma gestão das nossas emoções. E assim, Laura, eu vou além, né? O seu corpo vai sentir. Total. Né? Para quem acredita, eu acredito muito nisso, né? Que doença é o quê? É emoção contida, não falada, não trabalhada. O como você vê as coisas. Por exemplo, no trecho eu achei muito interessante. Você comenta que, né, você veio do Rio para Brasília. E aí teve um evento no Rio que você ia todo empolgado, que ia ver a família, aquela coisa toda. Só que acaba que, né, 4 crianças, acabou que você não aproveitou daquela expectativa que você tinha criado. Mas você conseguiu aproveitar, mesmo estando lá. O que tinha realidade ali. Você observou que aquele, pô, bacana, que bom, tô com meu filho, tô com um parente, consigo conversar um pouquinho aqui, consigo cuidar do meu filho também. Então, a sua consciência não gerou uma frustração. Porque talvez outra pessoa tinha que estar frustrado, né? Pô, cara, tô aqui, conversei com ele. Então você transformou aquela situação que aparentemente não era tão favorável a algo prazeroso. Isso é inteligência emocional. Total, até porque, escrevam isso, gente, a nossa frustração, ela é proporcional à expectativa criada. E muitas vezes, a gente, mesmo quem tem inteligência emocional, mesmo quem tem já um altíssimo nível de autoconhecimento, ainda assim essas pessoas, assim como eu continuo, nós estamos suscetíveis a criar expectativas. Muitas vezes a gente cria expectativas sem nem perceber que está criando. Mas aí perceba a importância da gente ter consciência das coisas, perceba a importância da gente, inclusive, ter conhecimento. Vamos lá, se eu sei que a minha frustração e a frustração de qualquer pessoa é proporcional à expectativa criada, diante de uma frustração, eu consigo ir para a raiz do problema ao invés de ficar só no superficial. E foi isso que eu fiz, por exemplo, usando esse próprio exemplo que você comentou que eu cito no livro. Quando eu me peguei, porque lógico que teve um momento ali na festa que eu me senti frustrada. Lógico que eu olhei e eu falei, uau, eu achei que eu estaria dançando, sabe, gastando toda a minha cota de dança, que há muito tempo eu não danço. Eu achei que eu ia estar aproveitando essa festa como a imagem que a gente imagina, porque perceba também que até o ato de aproveitar passa pela minha mentalidade. O que é aproveitar para você? O que é aproveitar para mim? Tem gente que acha que só consegue aproveitar uma festa bebendo. Verdade. Até cair. Eu, Laura, nunca tive essa mentalidade. Eu nunca, mesmo na minha adolescência, eu nunca fiquei bêbada. Eu nunca perdi o controle de mim. Laura, pegando um gancho dessa sua fala, que eu acho que é interessante, porque talvez o que está adoecendo a mulher nessa questão da saúde maternal é o padrão que a sociedade criou, não? E aí ela absorve isso.
tem que dar conta de tudo, tem que limpar a casa, estudar, vencer o tal da Mulher Maravilha, né? E aí você pega esse padrão e cria pra você, e aí você não dá conta, né? Aí vem a frustração, né? E nunca vai dar. E eu posso falar com propriedade, porque eu já fui esta pessoa. Eu já fui esta pessoa. Chegou um ponto da minha vida, e olha que interessante, aí a gente, olha, homens, escutem isso. Quem me ajudou a ver isso, inclusive, foi meu ilustríssimo marido, você acredita? Eu lembro que teve uma vez, eu nem tinha entrado ainda no meu processo mesmo de mergulho interior e de autoconhecimento. Eu estava ali ainda cavando meu fundo do poço, porque eu relato isso no livro, né? Que eu fui caindo cada vez mais assim no fundo do poço, e eu só, sendo bem franca, eu só comecei a sair daquele poço quando eu cavei tudo que tinha para cavar, não dava mais para ir para baixo. Tipo assim, eu não tenho outra opção a não ser ir para cima, porque para baixo eu já não consegui ir mais. E isso, inclusive, me ajuda a compreender hoje as pessoas que entram em contato comigo, que de alguma forma entram em contato com algum produto, algum serviço da Cuide-se, por exemplo, e mesmo sabendo e relatando que precisam de ajuda, elas não tomam uma atitude. Eu não julgo essas pessoas, porque eu entendo, eu já fui essa pessoa que adiou e empurrou com a barriga o próprio desenvolvimento pessoal o quanto pôde, e que só tomou uma atitude mesmo quando já estava tão absurdo. Tipo, não tinha. Eu já estava a ponto de surtar. Laura, eu falo isso no livro também, né? Eu já estava a ponto de, tipo assim, gente, eu vou para um manicômio, eu acho que daqui, porque, meu Deus, era tanta dor, era tanta dor interna, era tanto sofrimento que eu não conseguia ver ali. Mas, eu não lembro agora porque que eu comecei a falar essa história. Refaça essa pergunta para eu fazer o link, porque tem um link. Não, do homem. Isso. Foi meu marido que me ajudou, porque eu lembro que teve uma vez que eu estava muito mal. E aí a gente começou a conversar. Nessa época eu não abria muito o coração para ele, né? E olha como isso é sério. Casada com um marido que eu sei que me ama e que quer meu bem, pai dos meus 4 filhos. E ainda assim, eu não conseguia me permitir ser vulnerável com ele. Olha que doido isso. Eu não conseguia abrir o meu coração para ele, como se nem ele pudesse ver as minhas dores, como se até para ele, que era meu marido, morava comigo, eu tinha que ser a fortuna Mulher Maravilha. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muitas mulheres vivendo assim. A Brené Brown, só me permita fazer um parênteses. A Brené Brown é uma autora maravilhosa. A gente já leu vários livros dela dentro da livroterapia, que é uma das coisas que a gente tem ali na Cuide-se. E ela tem um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Quem não leu ainda, por favor, leia. E ela fala algo muito sério ali no livro dela, que ela diz o seguinte: sem vulnerabilidade não tem como ter intimidade. Olha como isso é sério quando a gente traz para o contexto do casamento. Se eu não me permito ser vulnerável com o meu marido, como é que eu vou ter uma intimidade real nesse casamento? Maridos, a mesma coisa. Se o homem não se permite, não permite que a esposa veja dores talvez que ele esteja sentindo, porque vocês também enfrentam isso. Homem não pode parecer fraco. Detalhe, a gente sabe hoje que vulnerabilidade não é fraqueza, mas eu digo assim, a própria questão da sociedade que você comentou, que impõe algo para as mulheres, impõe para os homens também. Tem que ser assim. Exato. Agora, pensa o seguinte, se marido e mulher não se permitem ser vulneráveis um com o outro, de realmente abrir o coração e falar coisas, às vezes, que tem a ver com o outro, mas que às vezes não tem, são dores nossas, que tipo de casamento a gente tem? E é bacana, porque eu falo porque essa semana eu estava conversando com minha esposa sobre isso, né? E foi muito encontro do livro, né? Porque a gente começou lá, eu falo que é conversa interessante para o futuro melhor. DR. Ok. Criando mais bonitinho, né? E exatamente eu senti que ela estava cansada. E aí começou a falar um monte de coisa, eu falei, mas não tá, essas conversas não tá legal. Eu falei assim, ó, você tá cansada, né? Eu falei, eu tô cansado. Eu falei, então pede ajuda. Ô, cara, vamos lavar a louça? Tá certo que muitas vezes você fala aqui muito sobre essa divisão de tarefas para dar um equilíbrio, para ser bom para todo mundo. Sim. Mas às vezes alguém não tá legal. Então tem que ter essa conversa para alinhar. Você faz, tem que estar sempre realinhando a rota. A gente talvez, qual a grande questão? Chega no extremo para depois falar. Sendo que a gente poderia estar ajustando antes. Sim. Porque quando você chega no extremo, aí vem com violência, a forma que você quer falar não é uma forma mais amorosa. Normal, porque não está muito bem. Então a gente tem que estar sempre se percebendo e conversando para ter esse alinhamento. Total. Né? Ter essa divisão de tarefa, porque aí vai ajudar na saúde mental. Eu achei muito bacana, você falou que no trecho que o seu filho, né, cuidou da sua filha para você poder caminhar, uma coisa assim. Sim. Eu achei bacana isso, né? Ele Sim. percebeu, teve essa consciência e falou assim, não, mãe, beleza, eu vou lá, vou cuidar aqui da minha irmãzinha, você vai cuidar de lá. Porque talvez ele percebe que se você está bem, vai ser melhor o comportamento que você vai ter com ele.
E outra coisa que eu achei fantástica é que você falou que o seu cantinho lá da respiração, né? E aí eles perguntam, você tá fazendo o quê, mamãe? Eu falei assim, tô aqui me respirando para não ser agressivo com você. Eu achei muito legal essa verdade com seus filhos. Sim. Quando não tava legal, procurei um cantinho ali. E ele até fala, quando eu tiver com raiva, eu também posso ir lá? E aí, você tocou em 2 pontos principais, né? Eu vou começar pelo primeiro ali, quando você estava comentando de marido e mulher. Uma das coisas mais libertadoras para mim foi quando eu me permiti virar pro meu marido e falar, não tô dando conta. Não tá dando para mim. Eu lembro que nós já morávamos em Brasília, eu já estava, então, há alguns anos nessa estrada do autoconhecimento, eu já tinha melhorado muito, mas a gente ainda não tinha um nível de parceria em casa como a gente tem hoje. Graças a Deus, estou há 20 anos casada com meu marido, mas é um casamento que melhora a cada ano com a graça de Deus, isso é bom demais, né? E aí eu lembro que eu já estava aqui, eu ainda estava sobrecarregada. Eu ainda tinha momentos em que, assim, eu achava completamente injusto a forma como acontecia. Assim, ele trabalha o dia todo e tudo mais, né? E por mais que eu tentasse formas de fazê-lo ver como eu estava me sentindo, nessa época eu já conhecia CNV, então assim, eu já falava, né, a partir ali da comunicação não violenta, que é transformador mesmo, essa forma de falar, mas ainda assim parecia que ele não via as coisas, né? E aí teve um dia, e olha só, eu já tinha autoconhecimento, já tinha inteligência emocional, né, já estava ali, já tinha adquirido um bocado. Claro que hoje eu tenho muito mais, graças a Deus, como daqui a uns anos eu vou ter mais também, mas assim, eu ainda não me permitia virar para ele, por exemplo, e dizer, marido, não tá bom para mim. Sério, que a gente possa virar pro nosso cônjuge e falar assim, ó, da forma como tá, não tá bom pra mim. Isso não significa que eu quero me divorciar. Não. Entende? Não é assim, ó, se continuar desse jeito, ó, eu vou embora, ou então eu vou te expulsar de casa. Não é sobre isso. Mas é sobre realmente eu dizer, olha só, do jeito que tá, não tá bom pra mim. Sendo um casamento saudável, como é que vai ser a resposta desse parceiro? Vai dizer, tá, o que não tá bom pra você então, pra gente pensar junto em como pode melhorar. Mas perceba que nós temos que poder falar isso, tanto o homem como a mulher. Porque a gente fica, talvez, naquele espaço de... A gente pensa que o outro tá pensando o que a gente tá pensando. Ah, sim. Entendeu? E às vezes precisa... Joga verde pra colher maduro também, não faz então, isso não. Eu acho que tem que ser direto, tem que ser... Total. Vamos estar aqui? Igual você falou, se são 2 pessoas adultas, peraí, como é que a gente podemos resolver isso aqui? São 4 crianças, você leva 2 aqui, eu levo 2 aqui, ou vamos combinar segundo quarto, você lava a louça, para que todo mundo tenha essa saúde mental para poder conviver. Não adianta também um tá de boa ou tá ruim. Total. Porque é o desequilíbrio. Por exemplo, na constelação familiar, mandar um abraço pra minha amiga Maria, a gente faz vários programas sobre isso. Fantástico. É o troca. Tem que ser uma troca. Um ganha aqui, outro ganha aqui. Né? Então, se ter essa compreensão, por isso que quando eu falei que no programa quem é homem fica, porque a gente passa muito para esse princípio de ajudar nesse dia a dia, que vai ajudar essa mulher a ter essa saúde mental. E lógico, nós vamos ganhar também, que vai ser mais harmônico o relacionamento. Lógico. Não é verdade? Que é esse equilíbrio também. Mas eu acho muito bacana. Aí a próxima coisa que você também faz muito, que é a análise comportamental. Ai, faz toda a diferença. Entender como é que o outro funciona, porque, igual você falou, até você fala que às vezes o cara tá lá no cantinho, a outra mulher quer sair. Mas o cara não quer sair. Não é que ele não quer sair com você. É porque aquilo para ele é o jeito dele. Porque tem muito isso também. Quando eu começo a entender como é que o outro funciona, eu começo a entender que não é rejeição. É o não quero estar com você, não quer dizer que eu não quero estar com você. É que nesse momento eu prefiro ficar sozinho. Preciso do meu momento ali de ler meu livro, sei lá, jogar minha bola, o que for. Aquele momento individual seu, para favorecer o coletivo. Mas que bacana, igual você fala que dessa inteligência emocional voltada para a mulher, é que quanto mais equilibrado estiver emocionalmente, melhor vai ser esse relacionamento com você mesmo. Porque é sobre isso. É você fazer, vou funcionar uma pessoa melhor para mim. E é mais bacana que eu acho que não é pro filho, é para você. Em primeiro lugar. É pra você. E vai reverberar nele. E vai reverberar nele. Que aí entra, inclusive, no segundo ponto que eu ia comentar ali, que você falou. Também foi outra chave libertadora para mim, porque nós, mulheres em especial, a gente cresce também achando que pai e mãe tem que ser perfeito. E aí a gente se frustra porque a gente percebe que a gente não consegue ser perfeito, mas ainda assim a gente se cobra porque a gente acha que tem que parecer perfeito para o filho. Quando, na verdade, o que eu, Laura, descobri ao longo desses 17 anos de maternidade e mais ou menos aí uns 7 de mergulho mesmo no autoconhecimento, é que é exatamente o contrário. Sabia que quando a gente quer parecer perfeito para os nossos filhos, que aí entra aquela questão da vulnerabilidade, quando eu não me permito ser vulnerável, entendendo aqui o contexto da palavra mesmo vulnerabilidade, tá? Que não é fraqueza, não é nada disso. Mas quando eu não me permito ser vulnerável também, que o meu filho perceba a minha vulnerabilidade, eu estou fazendo um desfavor para ele. Sabe por quê? Nossos filhos também não são perfeitos.
E a nossa forma de lidar com os nossos erros ensina na prática para os nossos filhos como eles têm que lidar com o deles. Verdade. Então, quando eu também nomeio, por exemplo, quando eu viro, usando o exemplo que você citou no livro, quando eu viro para o meu filho e falo, olha, eu saí correndo para cá porque eu estava a ponto de explodir. E antes de explodir e voar estilhaços para tudo que é canto, porque esse é o problema quando a bomba explode. Você não consegue ter controle de onde vão voar os estilhaços. E, geralmente, os estilhaços atingem mais quem? Quem está mais próximo. Atingem de forma pior quem? Quem está mais próximo. Que é justamente a nossa família, que é justamente quem mora com a gente, que é justamente aqueles que a gente mais ama. E aí, quando eu viro pro meu filho, eu falo com todas as letras, mamãe veio para cá, porque eu estava a ponto de explodir. E antes que eu explodisse, fizesse uma besteira que eu ia me arrepender depois, eu vim aqui. Eu vim aqui me acalmar. E aí eles viram na prática, opa, peraí, então ao invés de bater na gente, ela saiu correndo para se proteger e nos proteger dela mesma. Ao invés de gritar com a gente, ela foi respirar. Gente, dito e feito, eu lembro que eu dei, acho que eu cito isso no livro, eu dei alguns segundos de respiração profunda, e mesmo com eles batendo na porta. Entende? Mas eu me concentrei ali e só de eu respirar profundamente, meu coração foi acalmando, foi passando aquela vontade de fazer besteira, porque é o que eu te falei da reação. Por que tem tanta gente que faz besteira no trânsito? Do tipo de bater mesmo em alguém, do tipo de atirar em alguém, matar alguém. Dia, aquela coisa foi estupina. E detalhe, quem de nós nunca esteve num mau dia? Mas é o que eu falo, isso é inteligência emocional, Laura. É quando você começa a entender como é que funciona. Gente, eu sempre falo isso aqui há anos. O sentimento foi criado para sentir. Ponto final. Ah, não vou sentir. Ah, não existe. Você vai sentir. Agora, como você lida com isso? Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, deixa quieto. Dá 10 minutos aqui. Vamos conversar. Eu falei, não, é um momento bom. Espero eu acalmar aqui. Eu não tô estou bem. Consciente, até para poder entender e compreender melhor. Total. É sobre isso. A gente lidar com o sentimento, vai, né? Igual a psicóloga amiga minha manda um abraço para minha amiga, minha psicóloga, fala assim, cara, eu não fico muito tempo nesse espaço mais. Eu fico pouco tempo, mas começo a perceber, já saio fora. Igual se o caso, pô, vou explodir. Vou pro cantinho ali, vou respirar tal, e volto. Ou seja, eu não preciso esperar a besteira, ou igual o pessoal fala, fazer a merda para depois limpar. Sim. Esse é o TV, isso, né? E uma coisa importante da gente entender, não é sobre controlar. Tem gente que acha que inteligência emocional é controlar as emoções. Gente, as emoções não têm controle. Tem jeito, pô. Ela não tem controle. Então, assim, o fato de você querer controlar já é um desserviço para você, porque só vai deixar mais pesada essa equação e você não vai conseguir controlar. O que a gente tem que aprender é a gerenciar as emoções. É entender que eu sinto, mas eu não sou refém do que eu sinto. E eu vou citar um exemplo pessoal aqui, que eu acho que encaixa. Ontem foi um dia que eu não estava bem. Eu, Laura, com toda a inteligência emocional que eu tenho, com todo o autoconhecimento que eu tenho, com toda a conexão com Deus que eu tenho, com toda a espiritualidade que eu tenho. Eu não estava bem ontem. Mas eu fiz o que tinha que ser feito. Não me forçando. Eu já cheguei num ponto que não é me forçar. E aí eu vim pra cá justamente lembrando disso, né? Hoje eu tô num dia... Tipo assim, ontem eu tava assim, meu Deus, sabe pra que eu tô empreendendo na minha vida? Não, eu não nasci pra isso. Não, gente, até planejar... Até planejado de o que eu faço, como é que eu... Não, se eu cancelar o CNPJ, o que vai impactar? Vou ter que demitir não sei quem, não sei quem... É esse nível de pensamento que eu vi ontem. Tá? E tem que... Então, tem que pagar pra acabar. Eu nem cheguei nesse ponto, mas só pra você ver, tipo, eu tava tão assim... E aí eu tive uma aula da livroterapia ontem, um encontro online da livroterapia. Até isso eu queria ter cancelado. A minha vontade ontem, se eu fosse refém das minhas emoções, eu tinha inventado uma desculpa e eu tinha dado uma desculpa para cancelar aquele encontro. Mas não, vamos lá, eu sei separar, eu sei o que eu tô sentindo, eu não nego o que eu sinto, que isso é muito importante. Quando a gente tenta controlar, a gente se pega num lugar de negar. Exato. E não, eu sabia do desconforto, eu tava vendo tudo, eu tava me permitindo sentir, não é sobre uma coisa de bloquear. E quando a gente tem consciência mesmo das coisas, quando a gente inclusive tem conhecimento, a gente sabe como funciona, a gente consegue ter ferramentas. É como se a gente adquirisse uma caixa de ferramentas assim incrível na vida. Tô precisando dessa ferramenta, que tô precisando de chave de fenda hoje. Não, hoje eu tô precisando, me dá um nome de uma outra chave de fenda que eu não sou boa, não. Furadeira, né? Tô precisando de furadeira hoje. Você vai adquirindo as ferramentas. Mas aí qual foi o ponto, só para concluir esse raciocínio? Hoje eu tô ótima. Ontem eu tava assim, gente, quem sou eu para conduzir um encontro da livroterapia desse livro? Eu tô tão mal hoje. Hoje eu tô assim, uau!
nossa, eu nasci pra isso. Tipo, a sensação é essa. Mas ontem eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje, tipo assim, ontem que eu tava pra baixo, eu fiz o que tinha que ser feito. Hoje que eu tô pra cima, eu fiz o que tinha que ser feito. E é sobre isso, entende? Cara, igual o livro trouxe muito essa questão pra mim do auto-perdão. Eu sempre falo, às vezes, qual é o mal do ser humano? Ele julga o momento atual. Eu não estou num bom dia. E os outros dias? Então a gente julga, talvez, um trechinho de uma história desse tamanho. Às vezes eu faço pra minha esposa, porque vai pela emoção, aí começa só, não tá legal. Peraí, e o restante? Não foi legal? Não foi bom isso aqui? Talvez igual a mãe, né? Igual você fala. O que tem a ver um dia dormir com a pia cheia de louça? Isso não define quem você é. Porque naquele dia não estava cansado. Tudo bem. Eu acho que está faltando esse auto-perdão para o ser humano olhar para si mesmo e começar a perceber. Cara, eu fiz tanta coisa bacana. Construí tanta coisa bacana. Por que eu vou chutar o balde só por causa de um dia? Por causa de uma conversa? Então, assim, é você olhar esse todo, esse avaliar. É uma coisa que eu faço sempre. Quando você vai tomar uma decisão, avalia tudo isso. Sim. Esquece a emoção, faz um balanço. Eu vejo que muito isso nos relacionamentos, eu percebo muito isso. O cara tem uma história bacana, talvez está no meio e não está legal. E o resto, 10 anos para trás, como é que foi? Aí entra o ajuste da rota. Vamos ajustar essa rota? E aí eu percebo que essa mulher que é mãe tem que ter, de vez em quando, esse ajuste da rota. Tem que ser menos criteriosa com ela, assim, de cobrar. Se cobra demais. Nem que ela se cobra, mas que a sociedade cobra dela e ela pega isso pra ela. Ela aceita a cobrança, sim. Não é verdade? Sim. É o que eu falo muito da gente aprender a ser a nossa melhor amiga ao invés da nossa maior carrasca. Nós mulheres, eu acredito que os homens têm isso também, mas nós mulheres é como se a gente tivesse isso elevado à 10ª potência. A grande maioria de nós, e eu falo a grande maioria mesmo, tipo assim, só para não generalizar. Para não dizer 100%, eu vou dizer 99,9999% das mulheres. Nós, infelizmente, temos esse triste hábito de sermos as nossas maiores carrascas. De quando a gente erra, quando a gente faz qualquer coisa que a gente não queria ter feito, nós somos a primeira a estar com um chicotinho na mão, se chicoteando de, ai, eu não tenho jeito mesmo, meu Deus, eu não aprendo. Ao invés da gente, opa, ai, respira, calma. Amanhã você tenta de novo. Vamos lá, onde é que você errou? Onde é que você perdeu as estribeiras aqui? Qual foi o gatilho que te tirou totalmente do prumo? Porque se eu olho para o gatilho, eu vou agir na raiz da próxima vez. Ah, tá. Eu estava conseguindo, então, gerenciar minhas emoções até acontecer isso. Quando aconteceu isso, pronto, eu explodi. Por que quando aconteceu isso eu explodi? Aí a gente começa a realmente olhar para onde eu tenho controle. Solução, né? Exato, até porque eu tô fazendo formação em psicanálise também, né? Que eu já trazia conceitos psicanalíticos aqui no que eu falo, o livro tem muito disso. Agora eu tô fazendo então a formação para ter o certificado, ter a parte teórica, o arcabouço teórico, é maravilhoso. Mas assim, ó, geralmente, quando você vai olhar ali, ó, aquilo é o gatilho, pode ir lá atrás. E aí entra num outro ponto que eu quero falar também. Muitas de nós, inclusive, homens e mulheres, a gente tem esse hábito, esse desafio da falta de perdão muito pela forma como nós fomos criados. Nós que somos adultos hoje, aqui eu vou até falar um pouco de inteligência positiva nesse sentido, nós que somos adultos hoje, a maioria de nós cresceu associando erro à punição. Verdade. Perceba que eu não estou falando sobre não ter consequência. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Mas se a gente olha assim, ó, eu errei aqui, qual é a consequência disso? Vamos assumir a consequência, acabou. Tento fazer diferente da próxima vez. Só que nós crescemos assim, ó, errou, tem que pagar. Você tem que ser punido. E a própria religiosidade, porque eu falo muito num contexto espiritual, mas eu não falo de religião, até porque eu realmente creio que Deus, Jesus, não é religião. Mas a própria religiosidade, olhada num contexto errado, reforça esse movimento. Que você tem que ser punido. Você tem que sofrer. Cruz. Olha só. Cruz. Você tem que sofrer as consequências. Não basta você arcar com as consequências. Você tem que sofrer as consequências. E a gente vai passando isso vai ficando como uma crença enraizada mesmo. E aí, se você for olhar, é onde está a verdadeira raiz do nosso desafio tão extremo de nos perdoar. Porque, ainda mais que se eu digo assim, ó, você fez alguma coisa pra mim. Eu falo pra você, cara, fique em paz, tá tudo certo. Não, Laura, não, mas não pode. Tipo, mesmo eu te perdoando às vezes, você vai ter um desafio de acreditar que eu tô te perdoando de verdade. E isso vem da onde?
Se você for ver, vem lá da infância, que quando você quebrava um copo, não bastava você limpar. Você tinha que ouvir sermão, você tinha que ouvir grito, você tinha que ser humilhado às vezes. E eu não tô falando aqui mal dos nossos pais, porque eles enfrentaram coisas muito piores. Isso é interessante, né? Eu conto pra todo mundo. Aconteceu um fato comigo. Eu tava com um veículo e esse veículo não tinha um macaco. Furou o pneu. Uhum. E aí eu liguei pro meu pai, né? Pô, pai, estou aqui perto da sua casa, o carro tá sem macaco. Aí começou. Você é responsável. Aquela coisa todinha. Eu falei, ó, o seguinte. Eu quero a tua ajuda. Você tem como me ajudar? Aí ele chegou e falou, eu quero a tua ajuda. O sapo você pode pagar amanhã, mas agora eu quero ajuda. Amanhã você fala comigo desse jeito, tá tudo certo. Mas agora... Eu tô nervoso aqui, que o trem tá estragado aqui, entendeu? Total. Então assim, por exemplo, eu quero ajuda. O sapo pode ser depois. Mas o negócio falou, essa questão do sofrimento, do mártir, né? Não basta só a consequência. Tem que ser humilhado, tem que se massacrar. E é besteira, cara. Isso é, como, é tudo como você vê, o sentido que você dá. É igual você tá falando, a gente, que um dia o cara falou assim, fulano de tal tá falando de mim. Eu falei, por que fulano de tal tá falando de você? Eu não tenho a vida dele? Cara, foca em você. Quando eu falo pra você se focar na sua vida, é sobre isso. É sobre a gente se observar. E muitas vezes as coisas se repetem na nossa vida porque a gente não observa, a gente foge. Sim. Eu não encaro aquilo. Talvez, lógico, às vezes a pessoa também tenha a consciência de que a melhor saída é encarar naquele momento, ver o que você pode fazer e aprender e tocar o barco. É muito sobre isso. Sim. Porque às vezes a doença mental vem do esforçar. Para caber numa caixinha, no padrão que tem daquele jeito, tenho que dar conta. O que vão pensar de mim? Minha casa tá suja. Ué, tudo bem com isso, não é verdade? E às vezes outra pessoa nem tá ligando para isso. Tu tá ligando porque quer conversar com você, não vai reparar a casa. Se reparar também é problema dela, porque ela vai levar a opinião dela, né? A gente tem que ter mais essa confiança de se auto-observar para ficar tranquilo. O que o outro pensa é o que o outro pensa. E até isso, eu vou ter que voltar no que eu acabei de falar. Vem também da forma como nós fomos criados e vem também, a meu ver, de uma grande influência da religiosidade encarada de uma forma errada. Porque, de verdade, se eu vejo Deus como um Deus punitivo, como um Deus... O Deus castiga. Deus odeia o pecado e ele é um Deus que castiga, ele é um Deus consumidor. E aí a gente tem essa ideia, e muito de como a gente é educado, mesmo pessoas que não se dizem seguidoras de alguma religião, têm influências dessa religiosidade, entende? Total. E qual é o ponto aqui? Se eu vejo Deus como um Deus punidor, e aí eu sei que eu estou errando, ou seja, eu vou ser punida. Entende que eu vou agir de uma determinada forma? Não, com certeza. E aí é que eu vejo, não sei se você chegou a olhar meu Instagram, alguma coisa assim, né? Eu não cito muito isso no livro, mas uma coisa que foi revolucionária para mim foi entender o evangelho da graça. Porque a maioria das pessoas, e eu não vou entrar num papo teológico aqui, mas a Bíblia ela é dividida basicamente em duas alianças. A gente tem a aliança da lei e a aliança da graça. Sabe os 10 mandamentos? Sei. Aquilo ali era a aliança da lei. Você tinha que seguir aquelas regras para ser merecedor. E é esse o ponto que eu quero chegar. Você tinha que seguir aquelas regras dos 10 mandamentos para ser merecedor do olhar divino. Quando Jesus veio, ele acabou com essa aliança da lei, porque ele instituiu a aliança da graça. O que é a aliança da graça? E aqui a gente poderia ter um episódio só para falar sobre isso. Você já é merecedor. Porque quando Deus te olha, nós que somos seguidores de Cristo, quando Deus te olha, ele vê Jesus, o seu filho amado. E aí a gente já é merecedor de tudo de Deus por causa de Cristo. E até isso dá confusão, porque aí o pessoal diz, não, então peraí. Então se eu sou merecedor, eu posso ir ali na esquina e matar alguém? Perceba o seguinte, se eu sou seguidora de Cristo, eu vou ali, seguidora do Evangelho da Graça, eu vou ali na esquina e mato alguém, eu vou falar um negócio que vai chocar agora. Ainda assim, eu estou recebendo o olhar de Deus. Só que aí eu vou te dizer uma outra coisa. Se eu me digo seguidora de Cristo, eu vou ali na esquina e mato alguém, eu não estou verdadeiramente em Cristo. Porque se eu sou seguidora dele, eu nem tenho vontade de matar alguém. Sem querer ir para o teológico aqui, o que eu estou querendo dizer com isso? A grandíssima maioria das pessoas que eu entendo, de verdade, o que eu vejo é que as pessoas vivem ainda, mesmo quem se diz seguidora de Jesus, ou seja, deveria estar vivendo a aliança da graça, está vivendo a lei.
Em que sentido? Eu tenho que cumprir aquelas regras para ser merecedora do olhar de Deus. Então, como é que eu vou me sentir merecedora na vida? Entende que é uma crença que ela fica enraizada e ela ramifica para várias formas, para todos os lados que a gente olha, inclusive o nosso próprio olhar. Por que eu estou citando isso? O meu autocuidado, ele com ciência, né, com a neurociência, que traz muita coisa maravilhosa pra gente, com conhecimentos naturais que a gente tem hoje, o meu autocuidado, com a força do nosso braço, ou seja, o nosso esforço, que é sobre isso, é sobre o esforço. Com o nosso esforço, a gente consegue chegar num patamar. Quando eu entendo esse conceito da espiritualidade a partir do evangelho da graça, a partir da graça, da aliança da graça, o meu autocuidado vai para um outro patamar. E eu estou te falando isso não só pelo que eu já aprendi, mas por experiência própria. Com tudo que eu já sei, com tudo que eu compartilho nesse livro, que é assim, gente, maravilhoso, é meu primeiro filhote, é meu primeiro livro, primeiro de muitos com a graça de Deus. Mas com tudo que eu compartilhei nesse livro aqui, eu ainda tinha altas recaídas por causa do não merecimento. Eu tinha dias, estou aqui rasgando o coração para vocês, de verdade, para vocês entenderem esse conceito. Eu tinha momentos em que eu me pegava angustiada. E aí, quando eu ia, do nada, comecei a ficar angustiada. Antes, sério, eu achava que era encosto, eu achava que era qualquer coisa, porque eu falava, gente, eu estava bem, de repente eu estou me sentindo mal, né? Antes de entender o que eu entendo hoje. E aí, a última vez que isso aconteceu, eu me peguei, então, fazendo essa autorreflexão. Por que eu estou angustiada? Peraí, eu estava bem. O que aconteceu? Lembra do gatilho? Qual foi o gatilho que me deixou desse jeito? Da última vez, para mim, foi chocante. Porque eu, nessa autoinvestigação, olha a importância do autoconhecimento, rasgando o coração aqui neste podcast, o que eu percebi? Naquele dia, naquele momento, o que me fez sentir mal, o que estava me dando angústia, era uma sensação de não merecimento do marido incrível que eu tenho. Como é que eu tenho uma casa, eu tenho 4 filhos, os 4 saudáveis, eu não tenho nenhum filho atípico. Sabe assim, começou a vir todos esses pensamentos e a gente vê, né? Tantas pessoas como que enfrentam errado, tantos... Né? Exato, como se fosse errado. Da última vez que isso aconteceu, eu já estava sabendo da aliança da graça. E aí é por isso que eu falo que isso eleva o nosso autocuidado num outro patamar. Porque antes eu sucumbia a esse sentimento. E eu ficava mesmo, indo lá de novo, meio que pro fundo do poço, assim. Nesse dia, eu falei, opa, não. Pode parar. Jesus morreu na cruz para que eu vivesse uma vida plena. Jesus morreu na cruz para que eu tivesse alegria e plenitude na minha vida. Eu já sou, sim, merecedora em Cristo, do marido que eu tenho, da família que eu tenho, de todas as bênçãos que eu recebo. Arreda-te daqui. Porque pra mim isso foi investido de verdade, sem querer. Eu sou uma pessoa que eu detestava esse tipo de papo, pra você ver como é. E nesse dia eu falei, sai daqui quem tá me causando esse pensamento, porque eu sou merecedora. E aí eu nunca mais caí na falta de merecimento. O chicotinho nunca mais veio pra minha mão. E meus amigos que estão assistindo, notícia boa pra vocês. Vocês vieram para viver o extraordinário. Eu vim para viver o extraordinário. Sim. Não existe pobreza, meu, com Deus. Tudo nessa terra prospera. Amém. Tudo. Então, mais baixo do que da sua escolha. Igual que eu até notei, ó. Sou responsável pela minha felicidade, porque a felicidade é uma escolha. Total. É como você vê o copo meio vazio ou meio cheio. É lógico que quando você tem essa consciência e faz escolhas que vão ser maior contribuição. Né? Eu sou fazedor de barra de Axis. A gente fala que tudo é contribuição, porque é um aprendizado. Sim. Mas se eu tenho a consciência, eu faço as coisas que vão ser maior contribuição para mim. Então, o conhecimento faz isso aí, para despertar. E aí você fala na questão do ar, que a gente fala também sobre isso. O quanto você está disposto a receber, o quanto você está disposto a dar, o tanto você está disposto a receber. Pô, tem uma pessoa maravilhosa do meu lado, vai, tá achando ruim, tem que é uma coisa maravilhosa. Que doideira esse pensamento, né? Eu falei Pois é. Da conversa, do recorte? Sim. Quantas vezes eu falei para minha esposa, falei, peraí, cara, beleza, não tem um momento bom. Esse momento talvez não é interessante. Mas quantos momentos interessantes tivemos? E aí? Eu tenho que fazer uma avaliação. Eu tenho que analisar para poder julgar. Não é verdade? Com certeza. Aí vem que você falou que não é emoção. Quanto mais você se cuida, melhor vai ser sua reação. Mais equilibrada com a realidade. Você falou, né? Quando eu explodo a bomba, quem é o primeiro? Vou estilhaço para tudo que é canto. Quem é o primeiro ferido? Quem tá mais próximo de mim. Você vai explodir. Total. Não é verdade? Então, assim, a gente tem que buscar esse conhecimento. Eu acho que o livro fala muito sobre essa questão, que é muito bacana.
Você sempre está reforçando o autoconhecimento, o autocuidado. E existem N formas. Eu lembrei que assim, eu me identifiquei muito com isso porque acontece. Você fala que você vai lavar a louça, bota uma música, um podcast. Com certeza. Como é que Thiago, eu tenho pavor à academia. Como é que eu tô aprendendo a gostar da academia? É o momento que eu faço, cara, o momento que eu vou aprender. Que eu boto ali um podcast, boto algo do lado que eu quero aprender. 1 hora, eu botei na minha cabeça, é 1 hora. Então eu vou aprender alguma coisa. E aí eu aproveito aquele momento, ou seja, já que eu tenho que fazer mesmo, mas através da emoção eu transformo aquela coisa que era ruim em positiva. Com certeza. Porque eu me conheço. Isso que é a grande questão do se autoconhecer. Para não gosta que mas tem que fazer. Como é que eu vou tornar isso agradável? Tem uma frase atribuída a Nainin que fala assim: a gente não vê o mundo como a gente, né? Nós não vemos o mundo como nós somos. Nós não vemos o mundo como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Todos nós temos um óculos interno e nós estamos olhando tudo o que nos acontece a partir desse óculos interno. A boa notícia é que a gente não consegue tirar esse óculos interno, mas a gente consegue mudar as lentes dele. Essa é a boa notícia. E aí, trazendo até esse exemplo da academia que você comentou. Eu, Laura, sendo bem franca, eu adoro atividade física, tá? Mas eu não gosto de musculação. Eu poderia ficar 3 horas na academia todo dia, mas fazendo só aula coletiva. Se eu tivesse tempo, eu ficaria 3 horas na academia. Mas eu não gosto da musculação. O que me fez hoje... Tem aí, acho que uns 3 anos que eu voltei para musculação e tô firme e forte. E a minha meta é pelo menos 6 vezes na semana a musculação. E hoje já é de uma forma que quando eu não faço musculação é como se eu não tivesse feito a atividade naquele dia. Mesmo que eu saia... mesmo que eu faça atividade todo dia, mas às vezes eu não faço a musculação e eu vou correr, por exemplo. Mentalmente é como se eu não desse o check. Sabe por quê? Porque eu já entendi, e aí olha a importância do conhecimento, né, e tudo mais. Eu já entendi que a velhice que eu quero ter, com autonomia, com saúde, em todas as áreas, principalmente a física, podendo levantar, podendo sentar, podendo correr com os meus netos, podendo carregar eles no colo, essa velhice está sendo construída hoje. E... sinto muito, eu falei isso pra mim mesmo, tá? Tipo, sinto muito que você não gosta de musculação. É a musculação que vai te dar essa estrutura. É uma escolha, isso, né? Mudou. Entra naquela questão da motivação, eu falo no livro, da motivação supérflua e a motivação profunda. Hoje, eu vou pra academia, mesmo não gostando, eu não gosto ainda de musculação, mas eu vou pra academia não de cara fechada, porque literalmente eu vejo... É um objetivo maior. E eu me vejo vovó, sem mentira. Claro que eu malho ouvindo também podcast. Eu adoro, ou então ouvindo música. Gente, eu malho ouvindo louvor, tá? Não tem de verdade, problema, eu amo de paixão. Mas eu malho me vendo... nossa, exato. Mas eu treino me vendo vovó. Eu treino me vendo, cabelinho branco, trabalhando. Não num ritmo frenético, mas trabalhando, sim. Eu me vejo trabalhando até o último dia da minha vida. Eu me vejo com cabelinho branco, cheia de ruga, de óculos, dirigindo. Eu me vejo brincando com os meus netos. Exato. E isso me dá a motivação que eu preciso, a energia que eu preciso para fazer a musculação. E outra coisa que as pessoas têm que entender, né? Assim, gente, não é de uma hora para outra. É uma construção, é verdade. Eu quero começar a ler. Lê 10 páginas. Tudo bem. Tudo bem. Amanhã é 20. Né? É igual a inteligência emocional. Você vai cuidando aos pouquinhos. Igual ninguém sai de uma depressão de uma hora para outra. Quem nasce grande é monstro. Você dá um processo. E as pessoas têm que ter... É isso que eu falo, que você tem que ter o auto-perdão e ter mais acolhimento consigo mesmo. Com certeza. Que bom, cara, consegui ler 10 páginas hoje. Pô, amanhã é 20. É igual, assim, eu converso muito com psicólogos aqui, terapeutas, a gente percebe que talvez o maior mal do mundo é a tal da comparação mesmo. Uhum. Porque eu olho pro lado, o cara lê um livro por mês e eu só leio uma página. Cara, cada um no seu mundo. E você dá o seu melhor dentro do que você pode dar. Você deu o seu melhor dentro do que você pode dar. E não é sobre o outro, é sobre você. Por isso que eu falo, foca, isso aqui, 100% em você. Uma coisa que a religião fala que eu não gosto muito é Deus está lá, Deus está aqui, cara. Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém, exatamente. Por isso que você vive o extraordinário. Porque você também é Deus, está dentro de você. Agora, o seu comportamento é que vai determinar isso. A gente foca muito no que o outro pensa. A casa está suja, a panela está cheia. Cara, o sentimento é do outro. Agora, como você se vê, como você se enxerga. E parte por você. E outra coisa, eu não posso ver a sua vida. Falo isso há muitos anos aqui no podcast. Eu não quero, nem quero ver a sua vida. Eu vivo a minha vida. Né? Então, eu acho que essa questão da maternidade é sobre isso. É você se cuidar para cuidar. Se eu quero melhorar você, como é que eu melhoro você? Melhorando. Total.
Dois doentes não se cura. Não. Eu falo direto. Um tem que estar bem para cuidar do outro. Por favor. Não é verdade? E aí eu quero dar o melhor pro meu filho, mas eu não estou bem comigo mesmo. E outra coisa, você falou, a máscara vai cair. Uma hora eles vão perceber isso. Você fala assim, pô, eu fui enganado. Pô, minha mãe me enganou. Então, o ser verdadeiro é sobre ser vulnerável. Não é o vulnerável no sentido de, assim, eu estou fraco. Não, eu falo assim, cara, eu não dou conta. E tá tudo bem com isso, cara. Tá tudo bem. Porque aí vamos se ajudar. Aí parte a questão do coletivo, que é importante. Porque sem coletivo também a gente não desenvolve. Porque o meu conhecimento, o negócio é o conhecimento. Com certeza. Mas nós dois conhecimentos já era um conhecimento maior, porque juntou as partes. Por isso que eu falo que esse podcast também é para o homem. Porque se o homem tem essa consciência, vai ajudar essa mulher com essa consciência, vai ter uma família mais feliz. Imagina mais a potência Vamos aproveitar disso. melhor. Com certeza. Momento, né? Com certeza. Eu não sei se tu reparou na capa e contracapa do meu livro, mas ela evidencia muito bem o que a gente fala, né? Você percebe que, eu não sei se eles conseguem ver aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Do seu lado aqui. Aqui, ó. Pronto. Ah, sim, tá aqui, ó. Isso. Percebe que isso aqui foi um pedido meu mesmo para a editora quando a gente foi fazer a ilustração. Eu já fui essa pessoa. Totalmente rachada por dentro, totalmente. Percebe que você não precisa nem ser um estudioso para olhar essa imagem e perceber que nada está saindo dessa pessoa. Nada, nada. Agora, olha essa imagem aqui. Uma pessoa que floresce, você entende que quem está perto está recebendo isso aqui? Está recebendo a luz, está recebendo as folhas, que você pode encarar elas de várias formas. Essas folhas podem ser amor, carinho, paciência, o que você quiser. E elas só estão recebendo porque está emanando dela. Tá, sim. Então, que a gente aprenda a importância mesmo do cuide-se para cuidar, porque eu não consigo oferecer para o outro o que eu não tenho em mim. Quando eu nutro em mim, naturalmente isso flui para o outro, isso transborda. Que a gente possa ser esse transbordo, não só na vida da nossa família, mas por onde nós andarmos. Nós somos luz. E, gente, eu vou te libertar agora, tá? Cara, sai da caixa. Você não veio para se encaixar. Você não veio para se encaixar. E é isso que eu falo, a sua escolha tem que fazer sentido para você. Talvez ninguém da sua família vai entender, mas tudo bem. Porque eles não têm a sua mentalidade. Eles não sabem que traz felicidade. Então tem que fazer sentido para você. Igual você falou, pô, o Mário, eu vi no louvor. Tudo bem, cara. Que coisa maravilhosa, porque tem que fazer sentido para quem? Para mim. Para você. Nossa. Isso que é liberdade. Isso que é inteligência emocional. Quando você começa a fazer escolhas pensando em si mesmo. Porque eu vou se tornar melhor. Faz sentido para mim. Se faz sentido para você, ok. Porque talvez a maior dor do ser humano é essa. Eu querer me encaixar. Agora, você não veio para encaixar, irmão. O pássaro tem que voar. E, na verdade, então, assim, eu acho que passa por isso. É lógico que eu não estou falando para você, através da sua atitude, desrespeitar outras pessoas. Total, não com é certeza. Isso. Sim, mas é dá para entender. Fazer sentido para você. Sim. Você entendeu? E aí, a análise comportamental que Com você comentou faz toda a diferença. Potencializa. Porque a maioria das pessoas, de novo, vou falar a maioria sem medo de estar errada, a maioria das pessoas sequer se conhece de verdade. Não tem noção das suas habilidades naturais. O que eu conheço. Exato. Só Tá consigo lidar com o que eu sei que existe. Vou lá no momento origem para poder transformar aquele momento. Se eu não tenho consciência, não adianta. Total. Eu só mudo aquilo que eu conheço. E a dor é o que é a transformadora. Você vai transformando, vai cuidando, se observando, o auto-perdão, o acolhimento. Porque não é que você se cobra demais, é que o mundo cobra demais e você aceita aquela cobrança. A gente aceita a cobrança. Não é verdade? Sim. E outra coisa que é importante também é você se impor dentro das suas escolhas, seus amigos falam para o seu esposo, peraí, cara. E aí... Não tá legal, vamos mudar. Vou ter que ser redundante, mas até nisso a análise comportamental ajuda. Sabe por quê? Nós temos um perfil, um determinado perfil, que é um desafio maior para ele se impor. E aí, quando não tem consciência disso, ele fica, às vezes, até se cobrando. Tipo, cara, por que eu não consigo me impor? Meu Deus, o fulano, aí entra a comparação, o fulano se impõe tão facilmente. Então, porque provavelmente esse fulano é de um perfil que é natural para ele. Tipo, quando a gente fala de habilidades naturais e habilidades que precisam ser nutridas, tem um determinado perfil que para ele é natural se impor. É uma habilidade natural dele. E aí ele tem que trabalhar o quê? A forma como ele se impõe. Porque não é porque é natural para ele se impor que ele vai poder ser grosseiro com as pessoas, ríspido com as pessoas. Mas tem um determinado perfil que aí entra nas habilidades que precisam ser nutridas. Não é natural para essa pessoa se impor. Mas claro que ela tem que aprender. Só que, de verdade, por experiência própria e por experiência com as pessoas que eu já atendi de análise comportamental, o fato de você ter consciência disso
já muda completamente o teu olhar. A gente volta para aquela questão do óculos que eu comentei. É como se tu colocasse uma lente diferente e tu passa a olhar diferente, inclusive para isso que você sempre achou que fosse um defeito, por que eu sou assim, e você começa a entender, então é porque eu naturalmente tenho esse desafio, mas espera aí, que bom que eu posso nutrir isso. Vamos nutrir. Entende? Vou entender que no início me impor vai me machucar, porque machuca. Para esse perfil, dizer um não machuca, mas é algo que ele precisa aprender. E quando a gente tem conhecimento, a gente adquire essa ferramenta para nos ajudar, inclusive, a lidar com esse desconforto do não, usando esse exemplo que eu estou falando. Então, a análise comportamental é realmente transformadora e libertadora. É fantástico. Ó. Cuide-se para se cuidar. Vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da amiga Laura. Vou deixar o Instagram também, porque ela faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, tem um podcast lá, Mãe de A a Z, não é isso? Na verdade, é o Volte Pra Si. Tem os episódios do Mãe de A a Z, mas eu tô com o Volte Pra Si, que é um podcast solo. Já tá no 7º episódio. Eita! Spotify, YouTube Podcasts, enfim, convido todos a conhecerem. Tem muita coisa mesmo, muito material gratuito na internet. Pessoal, vamos honrar. Uma coisa que eu tô aprendendo é isso, sim. Eu até falei, né? Vou honrar seu trabalho, vou seu livro. Verdade. Porque assim, é sobre escolher, cara. Então começa a escolher coisas que vão alimentar a sua mente, que vão transformar seus comportamentos. Lembra que eu falei? Tudo é contribuição. Verdade. Mas se eu tenho conhecimento, vai ser uma contribuição maior. Nessa fonte de análise comportamental, eu sou analista do Corpo Explica. É muito que legal, aí a análise corporal que tu faz, né? Ajuda a parte do masoca, com esquizoide, sim. coral. E que é uma bacana, assim, que... É igual você falou, a gente fala assim, que pontos fortes e pontos a serem potencializados. Total. Não existe fraqueza, existe coisa que você pode melhorar. E não é qualidades e defeitos, isso, né? É uma São habilidades que precisam ser nutridas. Eu falo assim, se eu tenho uma dificuldade de comunicação, eu vou trabalhar melhor isso. E que é mais bacana? É como você recebe do outro. Às vezes o cara, não é que ele é agressivo, mas o jeito que ele fala um pouco mais áspero. Então você começa a trabalhar isso e você começa a ter esse acolhimento de observar o outro, até pra você dar um toque para ele. Igual eu falei, como é que ele funciona? Porque às vezes eu falo algo e ele não está entendendo, porque não funciona dessa forma. Então é muito bacana essa questão da análise comportamental. Fantástico. Todas essas terapias, gente, igual eu falo, igual você falou, são ferramentas que a gente vai observando. Com certeza. E assim, cara, eu preciso do outro para crescer, gente. Não tem jeito. Você tem um conhecimento que eu não tenho. Olha que fantástico. Então, se eu me uno com essa pessoa, que aí fala uma coisa que você falou que é importante aqui no livro, o ambiente. Total. Cara, não adianta você mudar e ficar no mesmo ambiente, gente. Uma coisa que eu aprendi no Corpo Explica, foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Não adianta, vou ler e vou mudar e ficar no mesmo ambiente, não adianta. Porque o ambiente vai consumir você. Então, se eu quero emagrecer, eu tenho que andar com quem quer emagrecer. Se eu quero ter uma alimentação saudável, eu tenho que buscar pessoas que alimentam. Se eu quero expandir minha consciência, eu vou buscar leituras que vão agregar para mim. Mas é escolha. Você tem coragem de comprar uma cerveja, mas não tem coragem de comprar um livro, cara. Cara, quando ela falou o preço, eu não acredito, vou comprar na hora. Então, assim, porque é um investimento. E a gente está honrando a pessoa, está se honrando, está se valorizando. Porque a gente tem que começar a se valorizar. E outra coisa, gente, não espere que ninguém te ame, irmão. Você tem que se amar. Porque às vezes eu crio uma expectativa, Laura, e eu quero que o outro supra ela. Mas o outro não é obrigado a suprir. Sim. É você. Você com você mesmo. E detalhe, nós somos humanos, nós somos imperfeitos. E aqui, permita-me dizer de verdade, quando você tem acesso à espiritualidade saudável, né, nesse sentido de você... E eu não tenho outro nome melhor do que Deus, né? Se você quer se sentir amado, se conecte com Deus, porque o amor dele supre toda a falta de amor que você pode ter sentido nesse mundo. Eu não estou aqui querendo pregar, não. É porque é o que eu vivo, entende? Mas eu penso também igual você. Tem uma coisinha muito bacana. Você quer se conectar com Deus? Só tem um jeito. É com você mesmo, cara. É dentro. Tira o D e o S. Deus já quer o seu bem, cara. Deus já quer tudo. Ele dá tudo pra você. Mas você, cabeça dura, e faz escolhas que são tão legais pra você, cara. Porque aí é o que? Autoestima, consequência. E é uma coisa que eu tenho pavor, cara. Foi Deus. Não, foi Deus não. Você que escolheu. Você que plantou. Você que colheu. Só que eu sempre falo, a maior potência que existe na vida é a escolha. Porque você pode mudar a todo momento. E Deus nos ama tanto que Ele nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu livre-arbítrio até para não querer um relacionamento com Ele. Olha só, Ele não força. Ele não chega empurrando, arrombando a porta. Ele não faz isso. Agora, uma outra coisa importante que enquanto você falava me veio ao coração. Muitas vezes a religiosidade nos passa uma ideia de que Deus está lá no céu, Ele é inacessível, você precisa de toda uma
quase sei lá, toda uma sistemática para falar com ele. Não. Você pode não estar indo para uma igreja, você pode estar aí no teu quarto, em qualquer lugar, pode estar no trabalho ouvindo esse podcast. Se você parar, se você se concentrar, não precisa nem falar. Se falar vai ser mais forte ainda, até pra gente mesmo, né? Eu percebo, assim, quando eu tô, por exemplo, quando eu tô falando com Deus na minha mente é de um jeito, quando eu tô falando com Deus falando é de outro jeito. Mas você pode estar em silêncio, pode estar no ônibus agora indo pra casa, não sei onde você tá. Se você simplesmente se concentrar e pensar, você não precisa nem verbalizar, mas se você falar algo do tipo, Deus, fala comigo. Ah, Deus, eu tô tão sozinho. Sabe? Fala o que você quiser, é isso. Deus vai falar contigo, Ele vai te escutar. Você não precisa de Deus Todo-Poderoso. Vem aquela voz. Não precisa. Deus. Fala de verdade, de coração. Vou te contar um negócio que talvez você não saiba. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Ou seja, você não tem motivo nenhum para ter vergonha dele, porque a religiosidade faz isso com a gente também. A gente fica com vergonha de Deus. Tipo, quem sou eu para falar com Deus? Não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados por ele. Então, se você de verdade quer falar com Deus, começa aí. Chama ele em pensamento, com o teu coração. Você vai ver. E veja o que acontece. Não acredita em mim, não. Veja o que acontece. E assim, gente, que papo maravilhoso. Ela já falou pra mim assim, ó, tem que pegar as crianças em casa. Eu falei, eita, em casa na escola, né? Tem horário. Mas, gente, é um tema bacana. Eu vou trazer a Laura mais vezes, porque assim, eu gosto desses temas, acho que são temas poucos abordados. Ó, que se me chamar eu venho, hein? Eu venho mesmo. Eu gosto de papo assim, papo que expande a consciência, né? E fica aí. Né, Cuide para se cuidar, é um livro muito maravilhoso. Conta essa história com ela, com os filhos dela, como ela lida com isso e como é que ela conseguiu fazer um limão a limonada. Total. Né? Porque, e de uma limonada que refresca outras mulheres hoje, assim, graças a Deus. Filho é uma benção, gente. Filho é uma maravilha, né? É um aprendizado que você tem ali no dia a dia. E eu vou voltar a repetir, né? Eu li, mas eu falei assim, o que está nesse livro? O que tem a ver? Eu falei, tem tudo a ver. Deixa eu aprender aqui um pouquinho. Porque passa muito por nós homens também. Sim. Né? O seu parceiro, o seu namorado, seu esposo, não sei. Porque é um conjunto, né? Para você criar aquelas crianças, você ter harmonia. Então, se o outro está bem, você está bem também. Lembre-se da troca, é um equilíbrio. Então, que a gente possa ter essa consciência que a gente faz parte dessa saúde mental maternal também. Faz mesmo. E é muito bacana sobre isso. Minha amiga Laura, suas considerações finais. E antes da última pergunta, fala um pouquinho do livro, onde o pessoal pode comprar, fala do Instagram, fala do podcast. Meu Deus! Eu stalkei ela, o material é maravilhoso. Amém, que bom. Gente, o livro está disponível na internet, em sites, vários sites, mas o mais conhecido é a Amazon. Para quem mora em Brasília, eu moro em Brasília, então eu geralmente tenho exemplares aqui comigo. Né? Nesse momento, hoje, eu não tenho muitos, mas você pode comprar na internet. Se for também nas minhas redes sociais, você vai colocar aqui na descrição? Vou né? colocar no rodapé. Então, porque é assim, ó, é Laura Schwember, a rede social, né? Tem o clã.clube também, que é o nosso clube de autocuidado da mulher, mas você nas redes, você tem acesso a tudo. Se você for no Google também pesquisar Cuide-se para Cuidar, ou pesquisar Laura Schwember, você vai chegar a gente tem perfil no Google mesmo, então assim, não tem por que você não falar comigo. Você consegue, ou pelas redes sociais, no YouTube, temos canal do YouTube. Você falou que trabalha com empresas também, como é que funciona? Nós temos o Cuide-se na Empresa, que é o braço corporativo da Cuide-se para Cuidar. Interessante, que legal. Porque dentro da Cuide-se para Cuidar, a Cuide-se para Cuidar é um ecossistema mesmo, tem várias coisas ali, tem a pesquisa de identidade, que é a análise comportamental, temos mentoria em grupo como o PAD, que é o protocolo anti-burnout, mentoria individual, enfim. Temos o Clube de Autocuidado da Mulher, que é uma comunidade, principalmente voltado para empreendedoras que querem se cuidar, inclusive como estratégia para fortalecer o seu próprio negócio. Não é de networking, não é um grupo de networking, por mais que a gente faça networking lá, mas é privilegiando mesmo o autocuidado. E aí nós temos o Cuide-se na Empresa, que é o braço corporativo da Cuide-se, para palestras, treinamentos e outras práticas também nas empresas, porque por causa do Clube de Autocuidado da Mulher, o que eu mais tenho no meu portfólio são terapeutas, são inúmeras atividades profissionais relacionadas ao bem-estar. Tem quick massage, tem massoterapeuta, tem terapia de breathwork, tem instrutora de mindfulness, tem psicólogas, tem muito profissional. E o Cuide-se na Empresa, a gente leva esses profissionais sempre que precisa. Às vezes quer fazer uma ação pontual. Entendi. O que mais me pedem, adoram Quick Massage, né? Então, quero uma ação pontual para os funcionários aqui de Quick Massage. Contrato o Cuide-se na... curioso, o que é Quick Massage? Como o próprio nome... Whisky Massage. Não, não é isso não.
Quick Massage é uma técnica de massagem, né? Porque a gente tem a massoterapia, são muitas massagens. Certo. Tem várias técnicas dentro da massoterapia. Quick Massage é o que a gente leva para as empresas, porque ela é uma massagem que você tem uma cadeira. Você já deve ter visto. É aquela cadeira que você senta e aí meio que né, você fica a parte de trás e a pessoa faz massagem em determinados pontos. Então, no Cuide-se na Empresa, a gente só oferece dentro da massoterapia, que é o serviço que as empresas mais adoram, né? Levar massagem para os seus funcionários. A gente leva a Quick Massage, que é essa massagem rápida, porque ela é rápida, ela tem uma cadeira, é uma modalidade de massagem. E ela pode ser usada de várias formas, mas ela casa bem com o Cuide-se na Empresa, até porque ela tem pontos específicos que você pode ajustar, demais. Né? Gente, nós temos personal trainer, enfim, a gente tem vários profissionais que podem levar. Vamos trazer para os profissionais aqui para falar, para expandir a consciência, né? Com Pessoal, certeza. Eu vou deixar no rodapé do vídeo, pode deixar seu telefone lá? Tem o telefone da Cuide-se para Cuidar, eu te dou para você divulgar. Eu boto no rodapé do vídeo, vou deixar também o Instagram dela também. E aí, gente, isso aí, vamos se cuidar, cara. Vamos cuidar da saúde mental, que vai favorecer no dia a dia seu, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, que é sobre você, né? Minha amiga Laura, a Laura tá querendo pegar os filhos na escola. É verdade. Vamos pergunta já final, tá então? Na hora. Ai, meu pergunta Deus. Pergunta final, vamos lá. Diga, fale. Laura, o universo, como pode melhorar? Eita, mas tu quer que eu responda isso em quanto tempo, gente? Fica à vontade. Isso dá mais um podcast aqui. Eu vi que eu tenho 3 minutos para sair e chegar no carro. Então vamos lá, o universo, como pode melhorar? Eu diria justamente o que a gente começou a falar. Olhe para você. Olhe para você. Seja tudo que você foi criado para ser. E aqui, inevitavelmente, eu vou ter que falar. Nós fomos criados por Deus, à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós somos luz nesse mundo. Muitos de nós temos dificuldade de aceitar essa verdade. Jesus disse na Bíblia: vocês farão coisas maiores do que eu. Gente, vocês têm noção do poder que nós carregamos? Porque se Jesus fez tudo que ele fez, você pode não acreditar em Jesus. Você pode não acreditar no contexto espiritual da vinda dele, mas você não pode negar que ele foi um cara muito diferenciado. Porque não dá para entender uma pessoa que viveu há 2000 anos e até hoje... O povo fala dele. Não só fala dele, e fala como, bem, né? Não só fala, como fala bem, como o segue. Eu comecei a seguir Jesus há 3 anos. Sabe que eu falo que... Então, assim... Ele sabe qual foi a diferença dele? Que ele falou e fez. E fez. É um exemplo, né? É isso. Mas o ponto é... Aquilo tem um trechinho, seja congruente. Eu li tudo. Caraca, isso é quase uma sabatina. Eu acho que você está sabendo do meu livro mais do que eu até. Mas sim, Laura. Mas como melhorar o universo? De verdade, seja você uma pessoa melhor. Se cada um de vocês que está aqui nos escutando realmente levar isso a sério e começar a ser uma pessoa melhor a partir de hoje, fique em paz, o universo vai melhorar. Minha amiga, gratidão. E, cara, o universo é maravilhoso mesmo, porque quando eu conheci a Laura, eu falei assim, eu te conheço. E aí depois eu fui rever que eu conheci uma pessoa que falou de você. E aí eu fazia programa de rádio. Eu fiquei, cara, vou entrevistar essa mulher. E aí surgiu essa oportunidade. Minha amiga, gratidão pelo trabalho. Amém. Gente, o livro é maravilhoso mesmo. Né? Assim, eu tive lá de ler, é um livro fácil de leitura, você lê rápido ali. Tem muito conhecimento, fala muito da sua verdade. Né? Você falou que você viveu ali, que você fez para transformar isso. E aí é sobre isso, né? Acho que quanto mais a gente se observa, melhor a gente adapta o dia a dia, nossos comportamentos. A bomba não explode mais. Você segura aquela onda, você não fere o outro e não se fere. Acho que é muito sobre isso, né? E aí você começa a entender que você tem que se valorizar, se amar. Que eu só dou o que eu tenho. Então, cuide para se cuidar. Arroz, energias positivas. Obrigada. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem e minha jovem. Arroz, energias positivas. Ó, cuide para se cuidar. Até o próximo programa. Valeu, abraço. Fui!